Olá, vamos dar sequência à leitura do livro Diário de Berlim, escrito por William Shirer. Este é um canal educativo para que você conheça um pouco mais dessa história do que acontecia nos dias da Segunda Guerra Mundial. Estamos agora em setembro de 1940. William escreve de Berlim neste dia 30 de setembro. Ontem à noite, tivemos um alarme antiaéreo de 2 horas, embora nada ouvíssemos. Segundo parece, os ingleses estiveram atacando Brandenburg, a oeste da capital. Apesar de os danos causados pelas bombas dos ingleses serem ainda insignificantes, as autoridades alemãs ordenaram a evacuação de todos os menores de 14 anos de Berlim. Imagina que transtorno isso, gente. Ainda hoje, o ministro da Agricultura, Darré, anunciou que já estão garantidos os gêneros necessários para o período do inverno. O ministro calcula em 60 milhões de toneladas o total da safra de batatas. A safra de cereais é 2 milhões de toneladas inferior à do último ano, mas mesmo assim será suficiente. Durante todo o inverno continuarão as mesmas as rações de carne, gordura e pão atualmente em vigor. Berlim, 3 de outubro de 40. Deram-me a entender que Hitler e Mussolini estão para fazer uma nova surpresa, encontrando-se amanhã no Passo do Brenner. Passo, pessoal, é um lugar no mais alto na montanha, onde a estrada passa. Ali nos Alpes, que fazem a divisa entre a Alemanha e a Itália. Então, Mussolini vindo da Itália e Hitler vindo da Alemanha, né? Sobem até essa passagem lá no alto da montanha para se encontrar. Hitler já partiu de Berlim cercado do segredo habitual. Não nos é permitido anunciá-lo, já que os movimentos do Führer são considerados segredo militar. Himmler faz com que o estandarte pessoal de Hitler permaneça hasteado no edifício da chancelaria, mesmo quando o ditador está ausente, para que ninguém possa notá-lo. Terminando a minha irradiação desta noite, fiz o possível para chamar a atenção dos ouvintes americanos sobre, entre aspas, um acontecimento de interesse especial, que estaria marcado para amanhã. Berlim, 4 de outubro. A reunião do Paço de Brenner teve lugar um pouco antes do meio-dia. O comunicado oficial não ofereceu nenhum detalhe sobre esse encontro, exceto para dizer que o general Keitel esteve presente ao mesmo. Por seu lado, o Ministério do Exterior aconselhou-nos a que não fizéssemos ilações sobre o acontecimento. Entretanto, acho que seria razoável concluir pela existência de divergências tão fundamentais entre as duas potências do eixo que Hitler julgou aconselhável avistar-se pessoalmente com o Duce. Isso porque, ainda no mês passado, Ribbentrop esteve em Roma e Tiano em Berlim, não havendo, portanto, qualquer falta de contato entre os dirigentes nominais da política externa do eixo. O ponto de vista mais geralmente aceito nesta capital é o de que Mussolini se sente contrariado pelo fato de os alemães terem abandonado a ideia da invasão da Inglaterra nesse outono, deixando-o a sustentar todo o peso da ofensiva que lançou no deserto do Egito, onde suas tropas, que atualmente já avançaram 120 ou 160 quilômetros pelos areais africanos, veem-se na contingência de transportar até os suprimentos de água de que carecem. Indiscutivelmente, Ribbentrop não conseguiu acalmar os italianos, motivo pelo qual Hitler se viu na necessidade de fazê-lo. Entretanto, seria esperar demais o concluir que a entrevista de hoje teve resultados apenas negativos. É óbvio que foram ventilados novos planos de guerra e talvez adotado uma decisão para um ataque violento contra a linha vital do Império Britânico por meio de uma ofensiva contra o Egito e o Canal de Suez. É possível ainda que os alemães tenham concordado
com o estabelecimento de bases militares nos Balcãs, destinadas a auxiliar essa ofensiva. Um dos planos alemães mais falados em Berlim é o de uma ofensiva sobre o Oriente Próximo através da Turquia. Berlim, 5 de outubro de 40. Os jornais alemães de hoje estão engraçados com as suas narrativas sobre o encontro do Brenner. Enchem colunas inteiras falando sobre a tremenda importância mundial da entrevista, sem fornecer aos seus leitores a menor informação sobre o porquê dessa importância. Aliás, nem mesmo informação de espécie alguma. Mas na atual atmosfera totalitária, onde as palavras perderam completamente o seu valor, qualquer coisa se transforma em verdade pelo simples fato de ser dita pela imprensa oficialmente controlada. Ainda hoje recebi uma informação digna de todo crédito, dizendo que o encontro do Paço de Brenner foi bastante tempestuoso, tendo Mussolini chegado a berrar alguns dos seus palavrões favoritos. Os italianos de Berlim estão contando uma história provavelmente apócrifa, mas que ilustra suficientemente bem a natureza da amizade ítalo-germânica. Dizem eles que durante a entrevista de ontem, o Duce perguntou ao Führer por que motivo abandonara o seu plano de invasão da Inglaterra. Hitler suspirou e respondeu com uma pergunta sua a Mussolini. Por que motivo, Duce, ainda não conseguiu ocupar uma faixa de terra tão insignificante como Malta? Estou profundamente desapontado com isso. Os italianos dizem que Mussolini franziu a testa e respondeu: Führer, convém não esquecer que Malta também é uma ilha. Realmente, Malta também é uma ilha muitíssimo menor e menos protegida que a Grã-Bretanha. Teve início hoje a 5ª semana da grande ofensiva alemã contra a Grã-Bretanha. E os alemães, então, estão profundamente irritados pelo fato de os ingleses não terem querido admitir que estão vencidos. Não conseguem reprimir o ódio contra Churchill, que continua a alimentar em seu povo a esperança de vitória, em lugar de pregar a rendição, tal como têm feito até aqui todos os inimigos de Hitler. Os alemães são incapazes de compreender um povo dotado de caráter e fibra. Que acusação, hein? Berlim, 7 de outubro de 40. Uma invenção jornalística caracteristicamente nazista. A imprensa alemã cita Knickerbocker, a quem chama de mentiroso americano internacional, como tendo declarado aos jornalistas de Lisboa que se viu obrigado a fugir de Londres porque já não era mais possível viver na capital inglesa. Conhecendo Nick como conheço, tenho a certeza de que se trata de pura invencionice. Berlim, 8 de outubro de 40. Almocei hoje em companhia do ministro da Grécia e Madame Hangab. A filha do casal, Eumina, que tantas vezes encontramos em companhia de Martha Dodge, e que possui a beleza morena dos Balcãs, fez-nos companhia no almoço. O ministro estava muito triste, já com todos os seus valores devidamente encaixotados, e temendo a invasão italiana a qualquer momento. Mostra-se apegado a uma tênue esperança de que Hitler venha a salvar a Grécia, diante daquilo que chama de admiração pelas glórias de Atenas, que o Führer alimenta. Embora eu não tenha que fazer nenhuma irradiação antes da 1h45 da madrugada, preciso estar na Rundfunk já às 10 da noite, uma vez que é teoricamente possível aos bombardeiros da Força Aérea Real chegar a Berlim a essa hora. Quando isso acontece, os alemães suspendem imediatamente todos os meios de transporte, não permitindo sequer que se ande pelas ruas. Isso significa que, se for apanhado a Lures durante o alarme antiaéreo, não poderei fazer a minha transmissão habitual. A noite passada, eu tomava parte na festa de despedida de Butch Leverett, segundo o secretário da Embaixada Americana, oferecida pelos Heath, quando soaram as 10 horas. Tive um grande desejo de permanecer na festa. Todos os presentes tinham a certeza de que os ingleses não apareceriam.
Mesmo assim, parti. Fiquei algum tempo perdido em pleno blackout nas proximidades de Wittenbergplatz, mas encontrei de novo o caminho e atirei o meu Ford na escuridão da noite, rumo a Rundvik. Quando desliguei o motor, as sirenas começaram a dar o alarme, e antes que tivesse alcançado a entrada do edifício, os shrapnels das baterias antiaéreas caíam em volta de mim como uma chuva. O ataque inglês prolongou-se até as 4 da madrugada e foi o mais intenso de todos os realizados até aqui. Mais uma vez foram atingidas as linhas ferroviárias situadas ao norte das estações de Letter e Steckner. Uma jovem alemã de minhas relações deve a vida ao fato de ter perdido o trem suburbano por uma diferença de alguns segundos. Embarcou num segundo trem 15 minutos depois, que entretanto não foi muito longe. A primeira composição foi apanhada em cheio por uma das bombas inglesas e reduzida a pedaços, morrendo nessa ocasião 15 passageiros. A imprensa alemã repisa tanto no fato de que os ataques da Luftwaffe sobre Londres constituírem uma represália contra os bombardeios da espécie do que sofremos ontem, que o público já se sente enojado do vocábulo. E os alemães custam muito para sentir nojo de alguma coisa. Disse a boca pequena que quando o berlinense vai comprar o vespertino, vendido a 10 pfennigs, centavos, 10 centavos, costuma pedi-lo assim ao jornaleiro: dê-me 10 pfennigs de represálias. Dê-me 10 centavos de represálias. A propósito, é interessante observar o pequeno número de pessoas que compram vespertinos. Quando se viaja no metrô ou nos ônibus durante as horas da tarde, em que todos se dirigem para casa, verifica-se que a proporção de alemães que leem esses jornais é de menos de 1 para cada grupo de 10 pessoas. Apesar de lerdos de raciocínio, que maldades. Apesar de lerdos de raciocínio, parece-me que estão começando a perceber que os seus jornais lhes fornecem poucas notícias. E essas mesmo tão modificadas pela propaganda que se tornam difíceis de reconhecer. Por outro lado, o rádio não se encontra em melhores condições. E, ultimamente, comecei a reparar que muitos alemães desligam o seu aparelho depois dos primeiros minutos do noticiário, fazendo com essa expressiva exclamação berlinense: "Oh, Quatsch!" Muito mais forte que "Oh, que tolice!" A tradução mais exata seria talvez porcaria. E com a porcaria da propaganda nazista, das notícias, das fake news nazistas da década de 40, nós nos despedimos neste vídeo de número 106. Mas nos vemos no próximo. Um abraço.